Boa noite, Sandy. Boa noite, Cássia. Boa Boa noite. noite. Vamos iniciando aqui a live. Enquanto a Vamos. Angela Oliveira consegue acessar, eu convidei você, essa é uma iniciativa boutique, né, em parceria com a Oliveira, minha mãe, Juscelene Alves, e nós pensamos em trazer mulheres que são protagonistas nas suas regiões. Aqui na- Tá travando o áudio. Tá, vou tentar falar mais por causa da internet. Mulheres das suas regiões de São Caetano, Bahia, que são cidades vizinhas, e trazer suas histórias de vida, de superação e as histórias delas, suas superações como mulher. Bem-vinda, Cássia, se apresente Obrigada. para contar a sua história. Bom, meu nome é Cássia Lima, né? Eu tenho 28 anos, sou formada em administração, atuo na área e também agora em mais um desafio, estou no meu segundo semestre de nutrição. Vamos lá. O início de tudo, né? Eu sempre me achei uma mulher improvável. De que forma? Eu nasci em um ambiente empresarial, sempre tive aí esse olhar desde muito nova, mas nunca me enxerguei ali dentro, né? E por esse motivo, por não me enxergar, por não saber exatamente o que eu queria, eu acabei andando e tendo vários olhares até eu me encontrar. E hoje em dia, às vezes as pessoas elas falam, né, para os outros, tu não sabe o que tu quer da tua vida. E isso tem um impacto muito forte na vida das outras pessoas, né, de quem escuta, na verdade. Então, eu olho hoje com outro olhar, que foi importante eu ver outros olhares, né, me enxergar em outros setores e tudo mais, para eu poder formar quem eu sou hoje, poder caminhar, trilhar essa construção de pensamento para poder saber realmente o que eu quero. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência e não deixar afetar, né, a nossa saúde mental, essas questões, né, das pessoas chegarem falando certas coisas que vão nos impactar e acabar fazendo com que a gente desista e tudo mais, né? E nesse processo de não me encontrar, não me enxergar neste ambiente empresarial, eu continuei seguindo, trabalhando, olhando com mais cuidado e acabei me apaixonando no final de tudo por, por esse empreendedorismo, né? Empreendedorismo feminino, que hoje eu vejo que a mulher, para ela ser livre, para ela ser completa, ela precisa é, ter esse olhar de que ela consegue, que ela pode e que ela deve trabalhar e fazer algo que ela possa ter sua renda e não depender totalmente de outra pessoa, para ela não ser uma mulher vulnerável. E quando eu entendi isso, foi que eu realmente me apaixonei mais por esse universo do empreendedorismo feminino, né? Quando eu entendi o poder que é você poder trabalhar e ter o seu dinheiro, você poder sair para onde você quiser, comprar o que você quiser, porque você trabalhou e você tem seu dinheiro. Então, hoje eu enxergo esse ambiente como um ambiente de libertação, né? Para mim e para outras mulheres também, né? Querem falar mais alguma coisa? Posso prosseguir? Pode Posso... prosseguir, Cássia, estamos conseguindo te ouvir. Conte também sobre a relação que a moda tem na tua vida, na sua autoestima. Fique à vontade. Pois é, como a gente trabalha com o público, a, a moda ela tá muito ligada, né? Porque às vezes a gente não tá se sentindo legal, às vezes a gente não tá se sentindo bem para lidar com as pessoas. E de que forma a gente consegue virar essa chave?
o poder da maquiagem, o poder de poder colocar uma roupa e se sentir bem para ir trabalhar. Então é muito importante. Na verdade, a gente precisa, para a gente executar um trabalho bem feito, ter alguns pontos ali que nós não podemos negligenciar, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental, e poder olhar no espelho e se sentir capaz, poderosa. E a maquiagem e a vestimenta, ela conta muito com isso, né? Quando a gente às vezes não tá maquiada, não tá se sentindo tão bem, parece que a gente fica cada vez pior. E quando a gente decide acordar, se maquiar, se produzir, a gente se sente com esse poder, né? De poder enfrentar o mundo, de enfrentar o que vier. Sandy, você pode se apresentar, contar a sua história. Fique bem, fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Pra quem não me conhece, sou a Sandy, paraense, virgência, assim como a Cássia lá de São Caetano das Velas. Sou daqui de Vigia, né? Nasci em uma família cristã. Então, desde muito cedo, a fé sempre esteve presente na minha vida. E minha caminhada, né, como mulher, começa desde quando a gente nasce, aprendendo os valores dentro de casa, né, tendo o exemplo das nossas mães. Eu tenho várias mães na minha vida, várias mulheres, né, que me deram um exemplo e que eu fui pegando ali uma característica um pouquinho uma da outra, né, entender que ser mulher, né, ter fé, caráter e um propósito. Bom, na minha adolescência, eu passei por muitas descobertas, por muitas mudanças, né? Ali eu comecei a entender sobre quem eu sou, sobre quem eu era, sobre a minha identidade, sobre os meus sonhos, né? Que a gente começa a sonhar com coisa grande ali a partir da fase da adolescência, começa a querer sonhar em ter uma profissão, uma casa, um carro. A gente sempre fala isso, nossa, quando eu for rica, quando eu for, né, quando eu fizer tal curso, eu vou ser bem melhor. A gente acaba vendo, pegando talvez a história das nossas mães, das mulheres que a gente tem ao nosso redor. Então, nossa, eu quero ser igual a minha mãe quando crescer, eu quero ser igual a minha avó quando crescer, né? Então, desde novinha assim, a gente vai vendo isso. E na fase adulta agora, 24 anos, gente, eu não quero aceitar isso. Com 24 anos, né, eu estou aprendendo ainda a ser mulher. A gente sabe que ser mulher todo dia é um processo, é uma coisa nova que a gente passa. E amadurecer também, crescer, já ver que é uma fase de muita responsabilidade e maturidade, né? Muitas coisas vão acontecendo, a gente já começa a construir aqueles sonhos que a gente tem desde a infância, né? A gente começa a ver que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, ainda mais para nós, mulheres, que temos uma história desde a antiguidade, né? Sobre como é ser difícil ocupar um espaço, conquistar um espaço, né? Não sou feminista, estou longe disso, mas sou feminina. Eu acredito assim que mulher, ela tem o seu poder, ela tem a sua essência. E desde muito nova, volto a repetir, a gente começa a ver isso ao redor das pessoas, né? Que a gente tem. E hoje sou professora, né? Estou me formando em pedagogia, criadora de conteúdo, começando nessa área também, que é uma coisa que tem o meu carinho, minha paixão. Compartilhar ali um pouquinho da minha vida cristã, do meu dia a dia, o crescimento pessoal e a moda, que tem se feito muito presente, graças também à Jussi Boutique, que tem lembrado de nós, né, de mostrar esse sempre da mulher, que eu acho tão lindo, sempre tem mostrado isso, o poder da mulher, sendo paraense, sendo vigiense, né, e é muito maravilhoso poder fazer parte disso. E eu digo assim que as nossas dificuldades, né? Eu digo, hoje, a mulher, ela tenta, muitas mulheres, ela tentam correr atrás de um padrão de um corpo. Um padrão que o mundo mostra pra gente. Vamos supor, a Barbie, que é o exemplo, né? A mulher perfeita, magra, muito feminina, cabelo louro, que mostra um certo empoderamento, né? A gente já tem isso desde pequena. Nossa, eu sou a Barbie, né? Quando a gente brincava ali com as bonecas, a gente sempre lembrava a Barbie como A Barbie, mil e uma profissões também, que a mulher já é sobrecarregada, né? Ainda tem mais. Verdade. Mostra um pouco da essência da mulher, né? O meu pai sempre fala assim, que o homem, ele não consegue, ele vai na geladeira procurar uma coisa, ele não acha. A mulher tá no quarto e sabe exatamente onde está. Ela tá do lado do ketchup. Vai lá, que vai estar lá. Tu vai encontrar. Né? E sem contar que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo Consegue tempo. se maquiar, consegue
para abrir uma live, consegue fazer um texto rápido, fazer uma comida ali e tá falando com alguém no telefone. Né? Eu digo assim, nós temos superpoderes. Acho que foi um dom assim, que o Senhor nos deu, né? Para nos diferenciar mesmo, né? E em questão, gente, assim, falando de moda agora, a gente, como eu falei, a gente carrega muitos exemplos, né? Nossa, eu queria ser igual fulano, igual a Bertana, porque é melhor, porque é mais magro, porque é mais gordinha, ou eu já sou muito magrinha, ou eu já sou muito gordinha e a fulana já é mais magrinha. Mas eu acho assim, que cada mulher carrega a sua essência, né? E hoje, tendo presença de 3 mulheres, a gente pode ver que cada uma carrega uma identidade diferente, né? Cada um carrega, você fala assim, nossa, você olha para a roupa de alguém, você vê, você já consegue um pouco discernir a personalidade daquela pessoa. Você é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais séria, você é uma pessoa que já não é mais relaxada, a gente consegue perceber isso um pouco, né? Isso, quer queira ou não, a moda, ela influencia muito nessa questão. Como a Cássia falou, a questão da maquiagem, mostra muito também sobre a nossa essência. A Cássia está usando uma cor vermelha, né? Os brincos. Todo esse vermelho. Gente, isso é lindo, sabe? A gente, né, não tem medo de mostrar quem a gente é. Sim. A gente tem essa liberdade, apesar de que, infelizmente, tantas coisas têm acontecido com as mulheres. Eu acho que assim, um ano que mais é o assunto do momento, né? Que a gente tem visto situações, e, infelizmente, todos os dias isso acontece. A gente não precisa estar em rede social ou em jornal para ver. A gente simplesmente já sabe que talvez naquele dia uma mulher foi morta, né, por um companheiro, ou sofreu bullying, né? Assim mesmo, até mesmo como nós, eu já sofri bullying também, né? Talvez não ter o corpo padrão de alguém ou das pessoas que o mundo cria, mas acho que o mais importante de tudo isso é a gente se sentir bem, né? Que nós somos, aquilo que a gente carrega, a nossa essência. Eu acho que quando a gente se descobre e entende quem a gente é, as vozes das pessoas já não interessam mais pra gente. Já não importa mais, porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que o meu corpo é capaz de fazer. Então, eu acho que isso carrega muito sobre, e aí a gente começa a entender muito também a questão da moda, assim, que entra, nossa, a moda acho que é uma coisa que envolve muita mulher, uma bolsa, um acessório, uma calça, um vestido, né? Isso mostra muito uma característica de nós mulheres. A moda é estilo, não é, Sandy? Isso. Sim, A a moda é identidade. estilo, a moda é a personalidade que a gente expressa. E A moda para a mulher também é o perfil dela, mostra os valores que ela tem, Sim, porque exatamente. a gente comunica também com aquilo que a gente escolhe, para se Sim. vestir, a postura que a gente escolhe ter. Tudo isso é uma moda que está aí revestida na gente. Mas eu queria dar primeiramente boa noite para as meninas. boa Boa noite. noite. Boa noite, Cássia. Boa Boa noite, noite. Sandy. Boa noite, o Júnior, que está aqui, que proporcionou esse momento também junto com a Jussi Boutique, né? Então, a gente está muito feliz, porque realmente é uma live inédita. A gente está fazendo isso de uma forma digital, remota, usando a tecnologia para falar da mulher, para falar do papel da mulher, do espaço da mulher nesse contexto que, ora, a gente se entristece, ora, a gente se alegra, não é? Mas eu acredito que a gente precisa de vozes que enaltece a mulher, a sua potencialidade, enaltece também as suas peculiaridades e a sua singularidade. Nós somos múltiplas e ao mesmo tempo singular. E isso é o que nos enobrece, né? É o nosso diferencial. Então a gente fica muito feliz e em nome da Boutique Jussi Modas, já agradeço todo mundo que está online. Por favor, compartilhem a nossa live. Sim. Faça com que as nossas vozes cheguem a outros espaços do digital, não é? E já quero agradecer muito, meninas, o aceite de vocês ao convite, dizer que é um momento assim da gente falar sobre esse 8 de março que nós estamos vivendo, mas também de refletir, né? De refletir sobre essa data, falando sobre moda, protagonismo da mulher, cultura,
se voltando também um pouco para a nossa regionalidade. Eu já agradeço muito, e como embaixadora da boutique, eu sou muito grata por esses momentos que a Jusce Modas realiza, para que a gente possa também, né, mostrar um pouquinho de nós para as outras mulheres. E dessa forma ainda contribuir para que outras mulheres tenham a coragem, né, de repente mostrar as suas habilidades que estão escondidas, as suas competências. E eu fico muito feliz. Não é, Júnior? Tá desligado o teu microfone, Júnior. Isso mesmo, Elisângela. Quando nós estamos nessa live, realizando ela, nós pensamos em dar vozes, dar o espaço que o Instagram da loja tem para ecoar as vozes de vocês, para transformar não apenas um Instagram que vende roupa, mas um Instagram que gera conteúdo, que dá um espaço, tira da invisibilidade, que muitas das vezes o mercado vai dando, dando oportunidade para que vocês possam falar sobre a vida de vocês, encorajar outras mulheres a partir que a gente for publicando a live, porque fica salvo, né? A gente vai publicar no perfil da loja para que outras pessoas possam acompanhar e ficar registrada essa live que é inédita da loja, que é a primeira de muitas. Então, vocês já estão com pioneirismo por aceitar a, não, como eu conversei com vocês, não é uma palestra, é uma roda de conversa, uma troca entre mulheres para falar sobre as suas superações, para falar sobre ser mulher, sobre os desafios. Então, a gente está dando esse espaço para vocês. Fiquem à vontade, conversem sobre coisas de mulheres, sobre como a moda influencia em vocês, sobre a aceitação do corpo, que isso é muito importante, sobre a autoestima realçada com a moda. Então, eu vou desligar minha câmera, deixar vocês totalmente à vontade para conversar. A gente tem mais ou menos 1 hora de live, já foi mais ou menos meia hora. Então, fiquem à vontade para participar. Esse espaço é todo para vocês, foi pensado para vocês. E não esqueçam de deixar uma mensagem que inspire outras mulheres também para esse 8 de março, que já está próximo. Então, até Obrigada, Júnior. Muito obrigada. E com uma boa roda de conversa, não é? A gente precisa conhecer. Tem as pessoas que entram por curiosidade, acabam de repente conhecendo a Elisângela, mas não conhece a Sandy, não conhece a Cássia. Então eu gostaria de pedir que a Cássia fizesse um resumo de quem é a Cássia. Olha, gente, tô tão nervosa que eu tô tentando ficar calma para eu falar pausadamente, para eu não atropelar que eu vou falando. Bom, quem sou eu? Eu me considero uma mulher forte, muito corajosa. Tenho 28 anos, odivelense. Olha aqui, o orgulho de ser odivelense, um caranguejo enorme aqui, toda de vermelho. E, como eu falei, me considero forte, corajosa de tantos desafios que já passei, né? Muitos obstáculos. E um dos maiores, a minha própria mente, né? Que acaba travando tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer e às vezes não tem coragem por medo do que vão falar, do que vão pensar. E é muito importante, a Sandy falou uma coisa interessante, a gente conhecer, né, o nosso valor, saber quem nós somos. E a partir do momento que eu comecei a analisar o que eu sou, o que eu quero, eu pude, como eu posso falar para vocês, eu pude ter mais certeza. Autonomia, né? Isso, ter mais certeza, ter mais autonomia no que eu quero e da mulher que eu sou. A partir do momento que eu enxerguei o valor que eu tinha, hoje em dia, mais uma vez a Sandy falou também, o que as outras pessoas falam, né, acabam nos afetando. O que o outro pensa, o que o outro fala já não me atinge. Né? O que o outro pensa sobre mim não me atinge. E o que é mais interessante é que pessoas
que convivem com a gente, às vezes tentam nos puxar para baixo, né? Falando, olha, esse teu sonho não vai dar certo. Tento de tudo para fazer com que a gente não consiga chegar no nosso objetivo. Mas nós somos muito guerreiras e a gente dá um jeito de ir até conseguir. Então, essa sou eu. 28 anos, odivelense, forte e guerreira. Que linda! Maravilhosa, e é isso mesmo, que bom. A gente também percebe que as mulheres que conseguem ter essa sensibilidade conseguem depois até fazer aquela triagem, né, de quem realmente eu quero perto de mim para que eu possa conseguir dar passos adiante. Isso é muito Saber quem importante. são os amigos de De verdade, verdade é exatamente. importante. E Quando agora eu quando eu era. convido. Ah, tá. Você ia Pode falar. concluir. Sim, Quando eu era mais nova, por exemplo, eu era rodeada de amigos. Muitos, muitos. E com o tempo, eu fico falando assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu tô eu falo assim, eu tô tão chata, mas não é porque a gente começa a selecionar quem de fato merece estar do nosso lado. Quem de para quem fato de a gente... fato a gente vai dar acesso. E, exatamente. Aí eu comecei a enxergar, não é que eu não estou chata. Eu tô conquistando uma maturidade que há um tempo atrás eu não tinha. Verdade, vocês são novas, né? Estão Uhum. trilhando um caminho de vocês e é necessário que a gente faça as nossas observações, as nossas reflexões, até os nossos auto-julgamentos sobre nós mesmas e sobre aqueles que a gente dá acesso, que a gente Sim. coloca perto da gente. Então, é importante, a sua fala, ela é, assim, de uma perspicácia para as mulheres, até porque isso acaba ajudando a gente, né, em toda essa jornada. E agora eu convido a Sandy para se apresentar, contar um pouco dessa história, dizer para a gente quem é a Sandy. Bom, gente, acho que como você chegou agora, mas bem antes a gente estava se apresentando, né? Mas mais uma vez, agora que o pessoal está começando a entrar também. Para quem não me conhece, sou a Sandy. Sou viziense, né, daqui de Vigia, caça lá de São Caetano. E é muito bom a gente poder ter essas conexões, né, de mulheres, mesmo sendo de outro município, mas tão perto, a gente está tão próximo ao mesmo tempo, né? Porque a nossa cultura acaba se chocando por ser paraense, mas Sim. claro, cada um com a sua identidade, né? São Caetano, a região do Caranguejo, Vigia, a região dessa cidade que representa o peixe, né? Então, assim, como eu falei ainda agora, nasci de uma família cristã, desde sempre. Vi mulheres ao meu redor, minha mãe de criação é minha mãe de sangue. Poder ter esses exemplos ao meu redor, das minhas avós, né? Já desde novinha sabendo que eu era uma mulher e saber o meu dever como uma mulher também. Né? Porque desde sempre a gente já cresce com aquela imagem que, não, eu vou crescer e vou ser dona de casa. A gente até brinca fazendo comidinha, né? O brinca de casinha ali desde muito nova, já tendo essa imagem. Mas eu digo assim que, graças a Deus, nós mulheres nos temos alcançado papéis muito além do que quatro paredes, do que uma cozinha, um fogão, uma panela. Não que isso vá nos inferiorizar, muito pelo contrário. Né? Isso mostra também que a mulher tem um papel essencial dentro do lar. Mas nós também temos um papel muito importante fora de casa, né? Sendo uma comunicadora, através das redes sociais e vários outros exemplos que nós temos hoje no mundo, no Brasil, de mulheres que alcançaram e que trouxeram esse marco, né? Inclusive, o Dia da Mulher não é só um dia, tem uma história por trás desse Dia da Mulher, né? Não é só porque nós somos mulheres, ou tem uma história, tem um contexto. E nós sabemos que nós somos fortes. Acho que é uma coisa que ninguém precisa falar. Mas a gente já nasce sabendo que mulher é uma mulher guerreira. Uma mulher que pode fazer tudo o que desejar. Tudo que você quiser, você pode fazer. Nada pode nos limitar, a não ser nós mesmos. Como a Cátia falou também, que infelizmente no decorrer, né, da nossa vida surgiram pessoas
feridas para querer nos ferir, para querer nos machucar. Mas quando a gente entende quem nós somos, qual o papel que nós carregamos, qual a identidade que nós carregamos e o propósito que nós temos, essas palavras que foram ditas, elas já não fazem mais parte de mim e elas já não me machucam mais. Porque eu entendi o meu papel na sociedade, dentro do meu lar, no meu trabalho, com a minha família ou com os meus amigos. Né? Então, assim, acho que mulher vai muito além de ser só um gênero, vai muito além de uma roupa também, né? Que hoje carrega muito a moda, como eu falei, ela, como você também falou, ela mostra muito quem nós somos, né? Ou uma mulher mais empoderada, uma mulher que é um pouquinho mais tímida, que é mais retraída. A gente consegue enxergar, por mais que ela não diga, mas a gente consegue perceber através daquilo que ela está usando, através que ela está transmitindo através da roupa, da maquiagem. Né? E cada uma carregando uma essência de mulher, né, empoderada, de, como a Cássia falou também, que em alguns momentos ela se sentiu incapaz de talvez aquela função, aquele cargo estaria longe de ela estar naquela posição. Né? Mas é o que a gente sempre ouve, que mulher pode ser o que quiser. E eu acredito muito nisso. Nós podemos já provar, né, para o mundo todo que nós carregamos um poder. Eu digo assim mesmo, até mesmo dentro da Bíblia. Nós temos exemplos de mulheres que fez um marco, que causou uma diferença. Esther, Ruth, né, Débora. Então, assim, nós temos muitas histórias e que nós possamos marcar também a vida de pessoas com a nossa história. Que linda também, gente. Muito bom ver vocês assim já com essa maturidade, com esse esclarecimento, esse entendimento, inclusive, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, né? Isso. E isso é muito importante, saber que a gente sair dessa cultura da mulher apenas como a esposa, a dona de casa, que a gente pode ir muito além. E também, eu sempre falo, sem sobrecargas, que a gente também não deve se sobrecarregar, né? Querer abraçar tudo. Então, a gente precisa ter esse autocuidado com nós mesmas e tentar buscar o que é melhor para cada uma de nós. E agora, não é? É verdade. Agora, Eu digo até assim que muitas das vezes a gente quer colocar o mundo nas nossas costas, né? Casa, trabalho, assunto de família, que a gente vê problemas que não são nossos, a gente acaba pegando, talvez, situações de pai, de parente, e que a gente tem que entender que há um limite também pra gente. A gente precisa respirar um pouco, se a gente não respirar, vem, né, os problemas, das dificuldades, tem que ter cuidado com o nosso lado emocional, né, para que não aconteça da gente acabar se oprimindo, talvez, de uma situação que não era pra gente, a gente acaba querendo pegar tudo, carregar o mundo, e que não é bem assim. A gente tem um limite para carregar, né? A gente tem um certo, eu digo assim, tem que ter um certo cuidado, na tem que verdade, ter né? esse certo cuidado. Nossa saúde mental, nosso emocional, nosso corpo. Saiu barulho aí, né? Pouquinho só. Inclusive, eu digo assim que o nosso corpo, ele responde muito. Quando a gente não fala, mas o nosso corpo, ele reage a isso. Ele reage, com certeza. E eu vou contar quem é a Elisângela também, né? Sim, por favor. Eu vou contar quem é essa mulher que se meteu aqui no meio de vocês, que chegou de mansinho lá na Jussi Modas. Bom, gente, eu sou vigiense mesmo, nascida lá na Rua de Nazaré, filha da Fátima, e em memória do Lorival, conhecido como Vavá. Em espírito, eu sempre achei que eu era uma mulher à frente do meu tempo, mas demorou um pouco para, como é que eu posso dizer para vocês, para viver esse desejo que eu já sentia. Eu sempre gostei de comunicação, sempre fiz teatro na escola, sabe? Esses dias eu nem imaginava que a minha irmã tem uma foto minha com uma amiga encenando, apresentando uma peça, e eu lá, sabe, dialogando com ela. Então a comunicação, ela já veio comigo, eu gosto mesmo.
mas eu gosto de uma comunicação mais propositiva. Eu gosto com propósito, sabe? Eu não gosto de comunicar por comunicar. Não acho, não julgo nada, não faço julgamentos, mas para mim tem que ser propositiva. Então, aí eu vou vivendo assim conforme as coisas vão acontecendo. Gosto muito de comunicação, sou professora há mais de 20 anos. Já estou quase aí uma mulher de 47 anos, fiz agora em janeiro, mas me sinto assim muito feliz com as oportunidades que vieram acontecendo na minha vida. E nesse meio de professora, da comunicação que vem desde criança, com os grupos de jovem, com o teatro na escola, eu fui aprimorando, fiz um curso de comunicação, teologia e cultura pelo CEPAC, e atuei como coordenadora da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia de Vigia durante 4 anos. Faço parte de vários grupos de comunicação dentro da Pastoral da Comunicação, faço parte da equipe diocesana, faço parte da PASCOM Brasil, e isso dá uma gama de experiências. E no meio disso tudo, eu também tinha uma coisa que eu sempre gostei, que era escrever. Então, faço parte da Academia Vigência de Letras, gosto de escrever, é onde eu expresso também a Elisângela, que mora dentro de mim, as minhas facetas, as múltiplas Elisângelas, porque assim, eu digo que a gente não é só uma coisa, a gente vai se transformando, vai melhorando, vai fazendo, vai lapidando, inclusive, não é, Cássia? Aquilo que está ao nosso redor, aquilo que a gente quer, a gente vai fazendo isso. E o tempo vai ensinando, as experiências também vão ensinando muita coisa. E a moda surgiu, que também já era uma coisa que eu gostava demais, assim, sempre queria saber, mas sempre foi muito... A moda eu nunca fui, assim, como é que eu posso dizer? Movida pelas tendências. Eu sempre era também muito detalhista, sempre tinha meu estilo, sabe? E fui tentando descobrir qual é o meu estilo, porque nem tudo me encantava, nem tudo me chamava atenção. Isso também é importante. Às vezes a gente precisa compreender aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que nos chama atenção. Então, a Elisângela também, assim como vocês, é múltipla, sabe? Eu vou fazendo aquilo. Agora, eu sempre digo também, dentro da educação, comunicação e cultura, eu digo que é o trio que eu vivo com muito amor, eu faço tudo com muita vontade, com muita garra, sabe? Sempre assim, com muito amor dedicado. Se é na educação, eu tento me esforçar o máximo. Se é na comunicação também. E a gente vai trilhando aí esse caminho. Sou mãe da Heloísa e da Catarina, os amores da minha vida. 2 moças que a cada dia, quando eu vejo elas se comunicarem, quando eu vejo elas conseguirem se expressar com propriedade, com proficiência e com eficácia, eu fico, nossa, eu estou fazendo o trabalho direitinho, que legal. Tá? Esposa do Carlos e irmã também de professoras e de 2 rapazes. Então, e muito feliz com essa troca, com esses encontros com vocês e essa troca de vivências, porque a gente fica trocando uma com a outra, esses encontros são maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de estar com a Cássia em outros momentos, e todos os momentos foram auspiciosos, a gente estava muito feliz, vivendo experiências únicas dentro desse contexto do empoderamento feminino, né, do empreendedorismo feminino. Então, essa é a Elisângela. E é uma coisa assim muito interessante que a gente falou sobre pessoas feridas que ferem, né? E acho que cada uma aqui já foi em algum momento ferida, se curou e hoje cura outras mulheres.
Então, o fato da gente, né, tá aqui nessa live diz muito sobre isso, sobre querer curar outras mulheres, fazer, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje de muita violência, né? A cada vez que a gente liga a televisão é uma coisa terrível, a cada vez que a gente abre o nosso celular também é uma coisa terrível, e poder transmitir poder falar que as mulheres elas merecem respeito, que é uma coisa que a gente não deveria nem estar falando porque é o básico, e falar que elas têm um poder, que elas têm voz, que elas têm que se enxergar, que elas têm que se olhar, é muito importante aqui essa live justamente sobre isso, né? Porque fala sobre o empreendedorismo, fala sobre a moda, para que a mulher ela possa comprar um brinco, usar uma maquiagem, ela precisa do financeiro, né? Infelizmente tem muitos homens que não fazem né, esse papel de ajudar sua mulher, que muitas são donas, né, do celular ali, não trabalham fora. Então é muito importante. Para a gente se cuidar, a gente precisa do nosso financeiro, a gente precisa acordar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se desenvolver. Então, um ponto liga ao outro, né? A moda, o trabalho, a gente se enxergar. Cássia, você pegou um gancho muito interessante, falando desse empoderamento da mulher sobre a sua independência financeira. Eu queria saber de você, na sua jornada como empreendedora no digital e outros empreendimentos que eu sei que você tem na sua vida. Você encontrou muitos desafios sobre esse questionamento da competência da mulher naquele determinado cargo ou naquele determinado empreendimento que ela quer iniciar? Como foi para você essa experiência? No início da live, a gente falou um pouco sobre isso e eu falei que eu me achava improvável. Por quê? Eu nasci nesse cenário de empreendedorismo, né? Eu tenho o meu pai como uma referência muito forte, porque ele, desde que eu vim por gente, sempre trabalhou muito. A minha mãe, dentro do lar, depois também foi para dentro do negócio trabalhar. E eu e a minha irmã, ali pequenininha, em meio de estoque, depois a gente começou a observar a loja e tudo mais. Quando eu fui crescendo, eu sempre fui um pouco diferente, vamos dizer assim, de todos aqui em casa. Cabelo colorido, roupa larga, meio rebelde. Então, eu olhava para aquilo e eu não me enxergava naquele ambiente. Foi aí que começou a dificuldade, vamos dizer assim, né? Mais a minha questão, a minha mentalidade. Né? Aí vem os pais tentando auxiliar, não é assim, é por ali, a gente acha que aquilo tá errado porque a gente quer fazer o que a gente quer. É aquele período de rebeldia, né? Que hoje eu entendo que foi necessário, e se eu sou quem eu sou hoje, foi graças a esse puxão de orelha, a esses toques, né? Vários nãos que eu recebi. Mas no decorrer do tempo fui fazer faculdade de administração, que na verdade eu nem queria fazer administração, eu ia fazer outro curso. Aí chegou lá, falei, qual é o curso que tem no mesmo horário que a minha irmã? Ah, tem administração, então quer. Foi assim. Só que aí eu me formei com muita dificuldade também, porque o meu ensino médio, como eu posso dizer para vocês, eu sempre fui muito preguiçosa para estudar. No meu ensino médio, eu lembro que um professor falou assim para mim: como é que tu quer fazer faculdade se tu tirou nota baixa numa matéria X lá? Aí aquilo ficou. Aí eu fui pra faculdade. Consegui Vou passar, gravar. consegui, fui passando, fui passando, fui passando. E não é que eu não fosse capaz naquele tempo. Porque eu era muito imatura, não queria ter responsabilidade para estudar e tudo mais. Mas aquilo ficou até hoje, sabe? Assim, eu fico pensando assim. Eu espero que outras pessoas não escutem isso de um professor, né? Mas aí foi passando o tempo, chegou na fase final ali do meu TCC, foi mais uma batalha porque eu olhei e falei, eu não vou ser capaz de escrever um TCC. Porque as pessoas,
elas colocam o trabalho o TCC, né, como uma coisa assim terrível que vai acabar com a tua vida e se tu não é muito difícil, porque realmente é difícil, mas não é impossível. Se tu tem ali uma organização, se tu estuda, se tu vai, né? Então conseguir fazer. O TCC é como se colocasse os 4, 5 anos todos em xeque, né? Sim. E aí é possível e tal. Então eu passei também por esse período que foi assim, assustador e tal. E depois da pandemia, né? Na verdade, na pandemia, foi que eu realmente fui enxergar o empreendedorismo com outros olhos. Foi aonde eu enxerguei o quão importante era o trabalho, o quão importante eu precisava daquilo, né? Eu cresci ouvindo meu pai falar, minha mãe, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que ter nosso dinheiro. E eu passei eu tive um relacionamento, nesse tempo eu era bem nova, né? E eu me frustrei muito, fiquei muito triste. E eu fiquei imaginando naquele tempo, eu já trabalhava ali, né, com a minha família. E se eu não tivesse um trabalho, se eu não tivesse essa força, se eu não tivesse o meu pai e minha mãe falando que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ter meu dinheiro, eu ia continuar no relacionamento que não era legal, porque possivelmente a pessoa poderia me dar alguma coisa, sei lá o quê. Então, eu comecei a enxergar o empreendedorismo feminino com outros olhos depois disso, né? Veio a pandemia, esse término de relacionamento que foi para mim muito ruim na época, e eu fui enxergando com outros olhos. Veio também o Sebrae, né? Aqui na cidade, com muitas capacitações, inclusive algumas como ela falou que eu já fui lá em Vigia, a gente foi em Castanhal, e isso também foi fazendo eu enxergar as coisas com outros olhos. E hoje eu já trabalho assim, eu sinto vontade de fazer acontecer. Por mais dificultoso que seja às vezes, porque eu estou num aprendizado, né? Eu não sei tudo, então todo dia é uma coisinha que a gente aprende. Mas hoje eu já sinto amor por isso, né? Amor por trabalhar, por ter o que é meu, por ter meu dinheiro, por me possibilitar ter o que eu quero sem depender do outro para comprar para mim. Então isso é muito importante e que eu gostaria muito que todas as mulheres elas pudessem enxergar a grandiosidade que nós somos quando nós podemos ter aquilo que nós queremos, né? Tá travando aqui da Elisângela. Elisângela, excelente fala, Cássia. Bacana a sua fala sobre o empoderamento, também na questão financeira. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Eu não sei se essa live é de apenas 60, mas eu já vou deixar aqui o convite para que vocês, mulheres, fiquem à vontade para irem amanhã na Jussi Boutique, que tem um café esperando vocês com um lanche. E a mãe não pôde estar na live, né? Uhum. Mas um grande abraço para vocês, eu pela disponibilidade, por vocês vencerem a timidez, por vocês dedicarem um tempinho de vocês para passar uma mensagem inspiradora e muito obrigado mesmo por estar aceitando esse convite, né? Compartilhar suas vivências, conectando as regiões, Vigia, São Caetano, mulheres de diferentes regiões. Acredito que o áudio, o vídeo da Elisângela travou. Ela me disse que a internet estava bem ruim, estava bem lenta. Mas aí, mesmo a minha mãe não podendo estar na live, eu vim aqui para representá-la e também assumir esse papel de um homem, do homem também incentivar essa luta, esse combate contra o feminicídio, contra os abusos, reforçar nosso papel que também é social nessa luta de defesa e nessa live teve como objetivo isso, dar o espaço para que vocês pudessem contar sobre vocês, inspirar mulheres também a irem além, acreditarem nos seus potenciais e falando também sobre a trajetória de vocês com a moda, né? A Sandy, uma moça que venceu a sua dificuldade com a timidez, sempre está produzindo nossos conteúdos para moda, divulgando a nossa
empresas, ajudando a minha mãe, né, ajudando mulheres, ajudando ela. Ela não tem tanto domínio assim com a tecnologia, com a comunicação, e a Sandy veio assim como um presente de Deus na nossa vida para estar nos ajudando na nossa comunicação, nas redes sociais. A Cássia também é nossa cliente, já foi na nossa loja, já saiu para conhecer nossa loja, teve uma experiência muito bacana, né? Pode compartilhar com a gente sobre a sua experiência, Cássia? Posso. Na verdade, eu conheci a Jussi Boutique num evento em Castanhal sobre mulheres, mas eu nunca tive a oportunidade de ir lá na loja. Andando por Vigia, eu pude ter a oportunidade de ir lá. Tenho uma amiga, Alice, inclusive, que sempre me indicou a Jussi, e fui lá. A minha experiência foi extraordinária, tanto com a mãe quanto com o filho, que tem uma energia, um brilho, assim, que eu não sei nem explicar. Eles transmitem uma paz que desde o dia que eu vi ele, eu senti isso. E a mãe também. Algo assim maravilhoso, algo divino, assim, uma paz extraordinária. E eu me sinto muito bem. Ainda não tive a oportunidade de voltar lá, mas eu pretendo, para poder prestigiar, né, a loja e eles. Eu acompanho aqui pela internet, vejo todo o trabalho que tem sido feito para enaltecer as mulheres, a Vigia também, né? Que é uma cidade vizinha aqui também, que eu tenho muito carinho por todas as pessoas que eu convivi aí. E é isso. Só gratidão, né? Por ter esse privilégio de estar lá com eles, e sempre me receberam muito bem. Tá travando? Experiência também, Sandy? Sim! Bom, gente, o Júnior eu conheci, na verdade, eu ouvi falar. Foi de ouvir falar, assim. Na verdade, Júnior, uma pessoa me comentou, fez um comentário: nossa, eu conheci um rapaz que era fotógrafo. Você estava fotografando, acho que era um casamento, alguma coisa assim, ou fazendo um vídeo há muito tempo atrás mesmo. E tá, isso o tempo foi passando, e aí você viu meu Instagram, me mandou mensagem para fazer o provador lá na loja. E eu, assim, já fiquei muito feliz, né? Porque quem começa assim, como digital influencer, blogueira, né? Posso A dizer, internet tá horrível. fica muito empolgada quando aparece alguma loja mandando mensagem, né? Pra fazer provador. E eu, como o Juninho falou, assim, no início a gente fica... Eu digo assim, gente, né? Na frente do celular, a gente fica zero tímida. Mas na frente das pessoas, gente, eu confesso que eu fico com um pouquinho de receio até de dar um oi. Uma vez eu já encontrei a casa assim de relance, assim, em alguns momentos, aqui em dia, e a gente fica até meio sem jeito de saber cumprimentar a pessoa. Oi, tudo bem? Né? Então, a gente vai quebrando isso e vai aprendendo a melhorar ainda mais com o público. E a Júcia, assim, meu Deus, é uma pessoa que ela é muito delicada, né? Eu digo assim, como nós mulheres estamos muito próximas ali na loja, que eu estou sempre fazendo o trabalho do provador. Eu vejo que ela tem um carinho muito, até posso dizer, até de filha, porque ela tem 2 filhos homens. E aí, quando eu vou lá na loja e ela vê assim, que ela quer me arrumar, ela coloca e fala: Sandy, experimenta essa roupa, vê se fica boa. Olha, o Júnior falou pra você fazer isso. Acho muito legal isso também, que ela escuta muito o Júnior, né, pra ser um filho que tem ajudado muito. Né? Hoje eu vejo assim como a Cássia, que hoje está dentro do empreendimento dos pais. O Júnior é uma pessoa também que está muito envolvido, é uma pessoa que carrega muito essa questão da cultura, né? Eu vejo ele assim, sempre querendo mostrar a cultura paraense, né? E trazendo a moda para dentro disso também, que eu acho muito legal isso. E ele sempre que tem um projeto novo, um trabalho, ele sempre me manda mensagem: Sandy, amiga, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho isso, gente, maravilhoso, porque o nosso Pará e a nossa cidade, principalmente Vigia, São Caetano de Velas, são municípios pequenos e que eu acho que merecem mais destaque pela cultura e a identidade que nós carregamos. Então, assim, eu acho muito legal que tem pessoas que pensam nisso. E o Júnior com a Dona Júlia, eles são pessoas muito visionárias.
O Juninho, ele é muito visionário, ele é muito sonhador, sabe? Eu acho muito legal. Carregou, trouxe uma identidade, uma cultura, os doces no tabuleiro, que tem marcado, gente, que maravilha. Uma coisa que passou assim de geração em geração e uma pessoa que olhou para uma obra de arte, que eu digo assim, que Doces no Tabuleiro é uma obra de arte na culinária, na cultura, em vigia, carrega muito isso, tem uma história por trás, tem um contexto por trás. Isso é maravilhoso. E a Jússia, assim, ela tem marcado muito a minha vida e eu espero poder continuar somando, né? Porque nós mulheres, nós somos nós fazemos de escada para outras mulheres, né? Que nós não podemos, E aí a camisa da cultura vigilenga. tá vendo, né? Carregando várias identidades aí. E eu digo assim que nós mulheres não podemos ter um olhar de ameaça para outras mulheres, mas que nós possamos vir nos juntar para que se haja uma escadinha, para que uma possa vir subir, né, evoluir, não que haja essa não, eu não vou falar porque ela se acha melhor, ou então não vou dar tanto crédito porque eu não quero que as pessoas reconheçam o trabalho dela, né? Eu digo assim, falo por mim, tô começando, gente, eu não tenho nem 2.000 seguidores, mas eu quero ser fiel aos 3 seguidores que sempre estão aqui comigo, que estão interagindo, né? Como tem os memes, assim, e é muito bom ter pessoas que reconhecem esse trabalho, mesmo tendo tanto pouquinha pessoa, mas acredito que daqui a uns anos serão mais pessoas acompanhando não só o meu perfil, como o perfil da Cássia, como dessa querida também que está aqui com a gente, né? E a Jússi também, que eu digo assim, é uma mulher, né, há mais de 20 anos trazendo essa questão da costura, da moda. É uma pessoa que ela carrega muita identidade, uma mulher que o dia que ela, né, o Senhor quiser ela do ladinho dele, mas uma pessoa que vai deixar um marco, uma história, uma identidade, uma pessoa que vai ser lembrada sempre, né, devido ao trabalho que ela fez e a essência dela. E é muito gratificante poder fazer parte disso. A Jússi a gente pode colocar ela como uma mulher extraordinária, né? Porque do jeitinho dela, ela ultrapassou as barreiras, os limites, é uma empreendedora nata, e isso é um diferencial. E ela acreditou nesse trabalho que nós fizemos agora no final de ano, costurando culturas. Eu pude conhecer também um pouco da história da Jússi. Ela começou como costureira lá na Rua São Limões, então ela vislumbrou outra coisa, acreditou e fez acontecer. Então, é realmente muito importante. Eu acredito que quando a gente quebra esses estigmas de não ficar julgando outra mulher, mas de se apoiar, né? De fazer com que somar forças, realmente pensar muitas vezes antes de falar, de proferir julgamentos, são as primeiras atitudes que uma mulher realmente, né, que está junto de outras mulheres tem que ter. Não adianta a gente. Eu sempre falo, eu me pego muito nessa reflexão. Lembra que eu falei para vocês que dessa autoavaliação? Me pego muitas vezes me autoavaliando. Se eu não estou criticando, qual a postura que eu devo ter. Porque eu sempre falo que é uma linha tênue entre o que a gente fala, o nosso discurso e as nossas ações. Eles precisam estar alinhados, né? Para não haver fala algo e faz outra coisa. Então, é muito importante a gente procurar parar de estar julgando sem saber os motivos. É verdade. Né? Saber os saber o outro lado, né? E exaltar essas mulheres que cada uma do seu jeito conseguiu alcançar os seus sonhos, né? Conseguiu caminhar. E a Jússia é esse exemplo de uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher que nunca desistiu dos seus sonhos, e é por isso que a Jússia Boutique está aí
com clientes né, Vigia toda conhece, clientes que vêm de outros lugares, dos outros municípios, de São Caetano, do Tauá, de Santa Isabel, até de Belém, comprar na Jusce, porque sabe da qualidade, A qualidade. sabe da Muito boa. atenção, sabe como ela atende as suas clientes, e ela sabe, inclusive, as nossas medidas, o que fica melhor, Verdade. ela já vai certinho. E assim como a Jússia, a gente tem outras mulheres que a gente deve enaltecer, valorizar, as parcerias também, né? Além de filho, o Júnior é um parceiro incrível, porque ele também tem essa pegada de sempre produzir algo novo, de trazer, resgatar culturas e histórias que estavam ali guardadas ou até mesmo passavam despercebidas. Então, eu acho muito interessante e é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui falando em nome da Jusce Boutique, falando em nome desse empreendimento totalmente feminino que, né, enaltece a graça da mulher, deixa ela mais bela. A gente sai da Jusce se achando a mulher mais linda do mundo, não tem para ninguém. E a gente quer continuar assim, não é, Júnior? Isso, Elisângela. Eu lembro quando você começou na comunicação, tá? E nós te demos todo o apoio, e assim você fez esse legado de empoderamento nas redes sociais, e a gente daqui fica muito, muito alegre em sempre incentivando o trabalho de outras mulheres. Eu posso não ser mulher, mas mesmo sendo homem, eu tento apoiar outras mulheres, valorizar, tornar possível as suas histórias. E a história da Elisângela é uma história de muita superação, porque independente da sua numeração que veste, sendo teve vergonha de quem ela é, das suas origens, sempre carregou a identidade de vigia, e vocês também carregando a Cássia de São Caetano, a Sandy de Vigia também, sempre levando um pedacinho da história de vocês, da sua cidade. Então, a história da Elisângela, ela vem com essa superação, vem é, pioneirismo também nas áreas que ela atua, na religião, na docência. Então, a gente está sempre acompanhando a história de vocês e está vendo como a moda relaciona, acompanha vocês nessas fases. A gente fica muito, muito alegre. Né, Elisângela? Lembra do primeiro desfile de moda? Conta. Nossa, o primeiro de. Como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho que vocês também devem sentir isso. Quando a gente percebe que é diferente, né, Cássia? A gente não tem medo de desafios. Aí quando o Júnior pergunta assim, ó, quer desfilar? Eu quero. Nem sabia como era, não sabia qual era, sabe? Também não fiquei com aquela paranoia, tenho que perder tantos quilos, porque a gente também tem que se ver como uma mulher real. Não é a mulher que está ali, né, definida por um Photoshop. Não, nós somos mulheres reais. As nossas curvas são reais. Sim. Então, a gente precisa também se amar. E aí eu digo, eu topo. E foi muito bom a experiência, num momento assim de muita participação, que era o Círio de Vigia. O Círio de Vigia é um momento que mobiliza muitas pessoas aqui na cidade. Foi o nosso primeiro. No segundo ano foi assim um show de bola. Novamente a boutique sempre se destacando muito nesse evento. E todos os anos a gente tem algo novo, né? Tem algo novo. Então, a experiência na passarela é algo incrível, empoderador, porque a gente se empodera ali, né? Porque você está executando um momento que é só seu, mesmo que seja um momento que passa por julgamentos, né? Passa por julgamentos, mas ali a gente é quem a gente
é de verdade. Não é quem a gente quiser, não. A gente é quem a gente é de verdade e deixa com aquele look lindo escolhido pela Jusce, a gente mostra a beleza guardada, porque a beleza não é só essa externa, mas é o semblante, é o estado de espírito. E tudo isso a gente consegue construir nesse atendimento com excelência que a Jusce tem, né? No, nos looks de altíssima qualidade que ela escolhe ali dentro da boutique para gente e inúmeras outras características que, se a gente for enumerar, a gente vai passar mais de 2 horas aqui na live falando. Então, a Jusce, essa mulher realmente é admirável. Essa é a palavra, admirável, Incrível. porque ela conseguiu, como eu disse para vocês, quando eu falo do jeitinho dela, a gente sabe que ela é um pouco tímida, não é, Júnior? É, Mas do jeito dela, gente, ela caminhou, ela fez acontecer. Ela abriu portas, inclusive, para outras mulheres no ramo da moda feminina aqui na nossa cidade de Vigia. é verdade. Inclusive, algumas clientes dela hoje se tornaram empreendedoras. E a gente vê isso como uma coisa positiva, porque é uma mulher empreendedora inspirando novas mulheres a seguir em trajetórias da área da cosmética, diversas áreas que a mulher pode estar atuando. Então, e são clientes que, mesmo tendo empreendimentos, elas encontram um tempinho de voltar lá para uma roupa especial. Então, ela é uma rede de apoio, uma conexão entre as mulheres muito bacana. E a gente fica, sempre lembrando dessa história, que ela começou apenas com uma máquina de costura doada e em um ponto alugado. Ela fazia peças na época, ela fazia peças íntimas e ia vendendo sob medida para os clientes, porque naquela época era difícil encontrar roupas sob medida. Então, ela foi uma. Naquela época, né, acredito que há 25, 26 anos atrás, 30 anos atrás, mais ou menos, era mais difícil, era mais contato com moda global, né? Porque imagina, é, não existia logística, correios, não existia industrialização têxtil tão avançada naquele tempo. Então, as roupas sob medidas eram muito mais valorizadas, procuradas, roupas sob medida, e ela foi conquistando o seu público, é, foi conquistando o seu público, foi fazendo amizade com outras mulheres, foi se tornando reconhecida no seu nicho, né, da costura e da moda. Então, ela foi também, começou, além de artesã, ela também ampliou para o empreendedorismo, começou a trazer as coleções de moda de, de outros estados. Então, ela teve um trabalho de pioneirismo mesmo, porque, imagina, uma mulher com 2 filhos recém-nascidos ir para outro estado de excursão para conseguir trazer mais roupas de qualidade, porque o trabalho manual ele gera muito tempo, né? Para fazer uma roupa, tempo. Então, para atender a demanda, era necessário sair da sua zona de conforto para poder ajudar mais mulheres a se vestirem. Então, é uma história de muita garra mesmo, muita garra. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha uns 5 anos de idade, eu fui junto dela numa excursão, nós fomos de ônibus e ela não. Eu ainda era filho único, então devia ter 3 anos. E eu fui junto dela para viagem a trabalho e eu pude viver. Eu lembro que uma viagem de ônibus é muito desconfortável, né? Não é como de avião, que você vai rápido, só fica sentadinho. Dormir em um ônibus é muito cansativo, né? A coluna dói e ela já tem os problemas de coluna devido à costura há muitos anos, né? Há muitas décadas é a palavra correta. Então,
ela mesmo com essas dores, com esses enfrentamentos, ela superou essas barreiras. Então, a gente está falando de uma mulher que realmente é inspiração, porque a sua história de vida é de muita luta mesmo, muita garra, determinação. E a gente fica feliz em estar junto de outras mulheres também que estão apoiando, vocês por estarem nos apoiando nessa primeira live. E reforçando o convite mais uma vez, é que a Elisângela tinha caído a internet dela, Foi. vai ter um café da manhã, um café da tarde, um lanche da tarde especial para vocês. Pode passar na boutique, a gente vai estar aguardando vocês para confraternizar o Dia da Mulher e também todas as clientes que estiverem vindo, estão convidadas. E vocês podem deixar uma mensagem de Feliz Dia da Mulher, dizer o que vocês, dizer uma palavra de inspiração para as mulheres que estão assistindo ou que estarão assistindo daqui a algumas horas, quando já estiver nas redes sociais. Muito importante a tua fala, Júnior. Fala com propriedade, né? Porque ele viveu junto com ela tudo isso. E é um pouquinho dos desafios que a Ju se passou. E acredito que hoje ela vive outros desafios, mas continua enfrentando, né? Todas nós, os desafios vão modificando, mas a gente continua enfrentando desafios todos os dias. Mas assim, eu quero deixar uma mensagem, vou logo começar por mim, tá, meninas? Me permitam deixar a mensagem para todas as mulheres, clientes da Boutique Jussi Moda, amigas da Jussi e família, para todas as mulheres vigienses da nossa região Guamá, que a gente tenha a coragem e a força de sempre apoiar outras mulheres e que a gente tenha a coragem também de, quando estiver passando por algum momento obscuro, algum momento que não seja legal, que a gente possa ter a determinação de procurar ajuda, né? Procurar ajuda, porque nós mulheres, nós precisamos realmente nos unir. Mais ainda, nós somos maioria no mundo. Não é em Vigia, não é na região Guamá, é no mundo. Nós somos maioria. E a nossa voz, os nossos direitos, eles precisam estar garantidos. Então, eu desejo para todas as mulheres coragem para lutar pelos seus sonhos, coragem para enfrentar os desafios e que cada mulher continue ocupando os espaços, realizando os seus sonhos e inspirando novas histórias. A gente tem uma gama de mulheres que já sofreram em outras épocas para que nós hoje estivéssemos aqui falando de moda, de cultura, de empoderamento, dos desafios que a gente já viveu. Então, eu desejo para todas as mulheres que a gente possa sempre se unir, celebrar esse dia, assim, que não tem uma contextualização tão legal, mas ele está fixado no calendário, né? Para a gente sempre lembrar da nossa força, para que a gente sempre lembre que nós somos protagonistas da nossa vida e que a gente continue lutando, unidas, com dignidade, respeitando umas às outras e enaltecendo as mulheres, todas nós. Então, assim, feliz Dia Internacional da Mulher e que a gente possa sempre estar juntas e lutar por mais mulheres em todos os espaços da sociedade. Tem um ponto que a Elisângela falou que assim, me tocou muito, que
comunicar com propósito, né? A mensagem que eu tenho para falar para as mulheres hoje é que a gente possa se posicionar com propósito, porque muitas de nós ainda continuam caladas, né? Caladas com tantos acontecimentos, e não importa quantos seguidores você tenha, você que está assistindo, né? Não interessa quantos seguidores você tem, pode ter 5, 10, 15, 20 mil. O importante é que a gente se posicione. Chegou o momento, a gente não pode mais esperar, né? Assim como eu me achava uma improvável, pode ser que você também que esteja assistindo se ache também improvável. Mas é o momento da gente se posicionar porque ele escolheu você. Eu acredito que nada é por acaso, tudo tem um propósito. E essa live é justamente para isso. Para que a gente possa se fortalecer como mulher, se fortalecer como comunidade, poder soltar a nossa voz, ajudar outras mulheres, sarar outras mulheres, ou se a gente ainda está nesse processo, né, de cura, que a gente consiga alcançar essa cura, essa liberdade, né, uma liberdade no lado bom, né, que a gente consiga realmente sarar e transmitir e fazer com que outras mulheres também tenham voz. É isso mesmo, pessoal. E tanto como a Cássia falou, né? Infelizmente a gente tem visto tanta coisa que tem nos machucado. E saber que o nosso gênero ele está sendo muito atacado, infelizmente, né? A gente não sabe por qual motivo. Inclusive aqui mesmo na nossa cidade houve um caso recente, né? Onde uma moça, infelizmente, né, foi morta ali pelo companheiro. E é meio indignante porque é um ser tão frágil, que eu digo assim, que a mulher, Deus, ele criou com carinho, com tanta delicadeza, né? O homem não, foi da areia, foi do pó, mas a mulher falou, calma aí, que eu vou fazer também da mesma forma, mas ele tirou ele da costela de Adão para que fosse criada a mulher de uma forma tão delicada, né? Tão pura, que carrega uma essência diferente de leveza, de amor, de carinho, né? Então a gente, além de ter esse gênero, a gente carrega uma essência, né? Se poder ser uma mulher livre, empoderada, a gente poder conquistar o nosso espaço, independente de olhares, independente de críticas, né? Que infelizmente vai existir sempre. A gente tem que estar preparada para lidar com essas situações, né? Você fazendo o certo, ou até mesmo ao contrário, mas sempre escolha fazendo o certo, né? Porque a gente sabe que isso vai nos levar a lugares maiores, né? Que assim como eu, né? E poder compartilhar minha história e poder ouvir a história de outras mulheres também, né? Sendo diferentes, de idades diferentes também, cada um vivendo o seu tempo, cada uma vivendo o seu ciclo, né? A gente pode, umas estão encerrando algo e eu já estou começando algo, né? E é algo maravilhoso, assim. É a Elisângela, é isso? Isso, Elisângela, Já é Sandra. mãe, esposa, né? Daqui a um tempo, eu não sou mãe, mas daqui a um tempo vou estar vivendo isso também na minha vida, né? Mas só de saber que poder ter um exemplo da minha mãe e também o Júnior ter um exemplo da mãe dele, saber que também não é fácil carregar esse título de mãe, né? Além de esposa, dona de casa, ser mãe é muito responsável, gente. A gente carrega literalmente todas essas outras características que nós temos, né, de esposa, de empreendedora, a gente também poder cuidar de um ser que é formado dentro de nós, que é gerado dentro de nós. E isso é maravilhoso, porque a gente tem que passar também um pouco da nossa essência, além da nossa identidade, para esse ser que está sendo formado. E há um século atrás, Sandy, as mulheres se dedicavam somente à maternidade. Sim, E o Júnior verdade. trouxe o exemplo da mãe dele, que não conseguiu ficar dedicada só à maternidade. Ela Sim, pegou a sua cria e correu atrás dos exatamente. seus sonhos. E hoje as mulheres são mães, trabalham fora, estão em Sim, projetos, fazem inúmeras coisas. Mas eu sempre isso. lembro, a gente não pode esquecer da gente e nem pegar uma sobrecarga que a gente deixe de ter, né, o autocuidado e a qualidade. Então, sempre cuidem-se, mulheres. Eu sempre, Sim. sempre, sempre. E a Jusce Boutique é um espaço maravilhoso para a gente se cuidar. Sim, sim. Inclusive, assim, só para finalizar minha fala,
sobre essa questão de ser mãe, né? Eu digo assim que não é um papel fácil, né? Eu acho até mesmo que hoje em dia, como a Elisângela falou, antigamente era muito comum você ver uma mulher já sabendo, olha, o futuro dela é ser mãe, dona de casa e esposa. Hoje não, graças a Deus, não se limita, a gente não pode se limitar a isso, né? É como nós temos o exemplo da Justa, ela não se limitou a ter uma criança pequena, de 3 anos. Ela falou, não, eu vou atrás do meu espaço, eu vou conquistar um sonho, algo que eu também preciso, como a Cássia falando agora sobre a questão do dinheiro. Nós podemos conquistar o nosso espaço, né? Não ficar dependendo, talvez, do nosso companheiro, né? Não só naquilo ali, mas saber que poxa, eu também posso, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou somar também junto com esse companheiro, eu vou crescer junto com esse companheiro. Claro, fazendo a função necessária, mas saber que a gente não pode se limitar. E como a Elisângela falou, a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo, para ver se certas situações não vão nos sobrecarregar, né? Talvez palavras que acabam nos machucando e acabam até mesmo paralisando, como ela falou, que a gente não possa vir paralisar outras mulheres. Muito pelo contrário, que nós possamos vir destravar essas mulheres que estão ali paradas, que talvez por alguma palavra ou alguma situação parou de sonhar, parou de talvez, né? Nossa, não, minha vida acabou aqui e eu não vou mais desenvolver, eu não vou mais crescer. Não, a gente não pode ter esse tipo de limitação. A gente pode se desenvolver independente de idade, gente. Eu acredito que nunca é tarde para você realizar um sonho, nunca é tarde para você ir atrás, ou talvez fazer uma faculdade, ou abrir um empreendimento, né? Eu digo assim, a Jussi talvez poderia hoje se limitar pela idade, não, vou parar, eu já fiz muita coisa, mas não, sempre está inovando e a gente sem contar a qualidade dos produtos, que é muito, eu digo assim, inclusive, essa semana eu estive fazendo a minha sobrancelha e a moça comentou sobre a Jussi. Ela falou assim, meus provadores e tudo isso, lembrei agora. E ela falou assim, nossa, eu acho tão lindo a qualidade do produto. São produtos únicos, que você não vai ver várias pessoas usando ao mesmo tempo. Assim. Gente, eu falo pelas peças que eu também já comprei, de um acessório que ela vende a um calçado, a uma peça de roupa. São peças únicas mesmo, cada uma carrega uma identidade, né? São marcas super conhecidas, nacionais, que a gente sabe da qualidade que o produto carrega, isso é muito importante, porque você vai em uma loja, você quer poder usar aquela roupa de marca, né? A marca que ele carrega, né? Vamos supor, uma roupa, uma marca de luxo, Gucci, Prada e várias outras que existem. Então, eu digo assim, você em uma loja que sabe que carregam marcas que são muito conhecidas, isso é muito legal, gente, porque você vai numa loja e você compra aquela peça e fala assim, nossa, não, eu comprei uma peça da marca tal e eu sei que a Justa, ela carrega isso, né? Até mesmo a questão dos sapatos, são marcas que a gente conhece, a Flex, que é uma marca, assim, super, né, valorizada, é uma marca que carrega também, tem um nome muito forte e eu vejo assim que a Justa, ela não se limita a isso. Sabe, ela não se limita, é uma pessoa que traz mesmo o diferencial. E eu acho isso muito legal, gente. É muito legal, porque ela foge totalmente do padrão de outras lojas. Eu até digo assim, porque você vai, vamos supor, seguir a moda, né? Então você vai encontrar aquilo em várias lojas, mas a Jussi não. Eu digo assim, que ela carrega muita elegância, inclusive quando eu faço os meus provadores, eu sempre falo a questão da elegância nas minhas narrações, né, nos vídeos, porque realmente carrega isso. Eu acho isso muito lindo, seja uma peça de roupa, gente, mas muito bem elaborada, muito bem pensada. Se a roupa não der em você, ela resolve. Ela fala assim, não, nós vamos fazer um ajuste, nós vamos consertar na mesma hora. Ela traz essa flexibilidade, sabe? Sempre tentando agradar os clientes, isso é maravilhoso. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Duas coisas, na verdade. O tecido importa muito. Porque, nossa, meninas, a gente fica tão elegante quando, né, a gente veste aquela roupa e lá só tem coisa de qualidade. E uma coisa muito interessante que o Júnior falou sobre ela ir fazer as compras. Eu tive uma pequena experiência que eu coloquei aqui dentro da loja, um meu espaçozinho, né, para vender bolsas e tudo mais. Eu não ia para longe, eu ia para perto para fazer as compras. Ser sacoleira mesmo, sozinha, me metia numa van, ia para ali comprar e tudo mais. E eu
pude ver a dificuldade que é você fazer isso. Não é fácil. Poder selecionar as peças de E qualidade. rápido, né? E depois a gente já vai aprendendo o que é que o cliente gosta e tudo mais. Então é muito difícil. É muito difícil. E isso É precisa ser verdade. valorizado, né? As mulheres, elas precisam ser valorizadas porque é uma garra muito grande. É verdade, eu até digo assim que a Jussi, ela não traz só os produtos para a loja para apresentar, ela já traz o produto pensando na cliente. Eu digo assim, nossa, ela já fala, nossa, uma vez eu tava lá fazendo um provador e chegou uma, sempre tem cliente lá, né? E já tem umas veteranas lá que ela sempre, né, já há muitos anos, cliente já há muitos anos com ela, e eu vi ela falando assim, fulana, eu trouxe tal roupa pensando em você, eu pedi essa roupa, e cara, isso é maravilhoso, sabe? Porque ela já traz aquela roupa pensando naquele gosto da cliente, sabe? Isso é muito legal, isso é maravilhoso. Ela conhece cada cliente, né? Eu digo que a Jussi, ela junta elegância com sofisticação. Sim, verdade. Fica uma coisa assim, realmente, você vai lá, ela consegue, inclusive, ela consegue até te mostrar de forma delicada quando o look não ficou tão bom. Isso é bom, porque ela É também verdade. trata as clientes com muita fidelidade, assim, nas suas Sinceridade. opiniões. Isso a Com gente muita precisa verdade. também, né? Ela não quer só Uau. vender, ela quer dar satisfação para que a gente Uhum. use aquele look muitas vezes e se sinta como se fosse Sinta a bem. primeira vez, É né? verdade. E isso é importantíssimo de uma boa empreendedora, Uhum. saber fidelizar, ter meios de fidelizar os seus clientes. E isso a Jussi, ela faz com muito esmero. Ela Ela é consegue. também exemplo, não é, Júnior? Isso mesmo, Elisângela. É, desde que eu conheço a minha mãe, ela sempre me explicou sobre essa importância de trazer roupas únicas em poucas quantidades, porque cada mulher é única, cada mulher tem a sua essência, tem o seu gosto, e, e então vestir de forma única se torna uma experiência muito boa, porque trata-se de uma exclusividade para uma pessoa que também é única em todo o mundo. Então, trata de forma muito humana, né, é, a questão do vestir como um modo de cuidar do outro. Então, ela sempre tem essa sensibilidade de não apenas vestir a pessoa, mas cuidar dela, cuidar para que ela tenha uma boa experiência, para que ela se sinta bem, se sinta com a autoestima elevada, se sinta empoderada. E eu aproveito, já são 10h30, eu aproveito Eu acabei de olhar aqui para o reloginho. eu aproveito para Gente, falar. Para quem estava tímida, vai acontecendo. Verdade. Aproveito aqui para deixar o recado em nome da Boutique, em nome da minha mãe, da Judy. Um feliz Dia das Mulheres a você, a todas as clientes, a todas as amigas dela, que nunca deixem de acreditar nos seus sonhos, nunca deixem de ir além do que vocês têm algum medo, que vocês possam sempre ir adiante, que vocês possam vocês mesmas, porque todo mundo tem as suas dificuldades, né? Mas as mulheres têm dificuldades redobradas por conta das devidas tarefas da vida, do dia a dia, da família, do trabalho. Então, sempre lembrem que vocês já são guerreiras e vocês só têm a conquistar, só têm a conquistar as coisas. E feliz Dia da Mulher, muito obrigada por estarem Obrigada. presentes nessa live. Desde daqui, um grande abraço a vocês que aceitaram participar da live. Gratidão. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. nós que Obrigada. agradecemos. Muito obrigada, muito Obrigada. obrigada. Obrigada a cada uma que entrou na live aí, deixou seu comentário. Obrigada, Cássia, Sandy. Que a gente possa ter outros momentos, né? Sim, Falando de mulher, de moda, de cultura, de protagonismo feminino. sim. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigado. Tchau. Até logo. Obrigada. Até logo.